Olá, meu povo, tudo bem? É um prazer estar com vocês para mais uma aula, dando continuidade hoje ao volume 7, logo depois da vinheta. Então, é, na aula passada eu propus algumas atividades para que vocês resolvessem e hoje estamos aqui para fazer as correções dessas atividades. Então, vamos logo à primeira questão. Com base na tabela abaixo, construa um gráfico de colunas, lembrando que o gráfico de barras pode trazer barras verticais ou horizontais, e quando essas barras forem verticais, chamaremos de gráfico de colunas, por exemplo. Aqui temos o título, esses valores são as respostas a essa variável, no caso a variável aqui é população por idade, e esses são os valores correspondentes à frequência absoluta de cada um. Então, aqui está o gráfico construído, onde nós devemos constar aqui o título. No eixo horizontal, esses valores expressam a idade em anos, e no eixo vertical expressa o número de pessoas. Então, isso aqui é a frequência absoluta. Nós devemos colocar barras de mesma largura, né? Essas colunas da mesma largura para ficar padronizado, organizado. O espaço entre elas também a gente deve deixar o mesmo para que fique apresentável o nosso gráfico, tá bom? Na sequência ele perguntou, deu um comando, compare o gráfico que você construiu com o dos setores da página 10. Então você já tem um gráfico de setores construído na página 10 do módulo de vocês, vocês devem comparar com esse e dizer quais são as vantagens ou desvantagens que você pode observar nesses gráficos. Bom, o gráfico de setores permite melhor visualização na participação de cada faixa no total, enquanto que o gráfico de colunas possibilita uma comparação mais efetiva entre as faixas. Então, o gráfico de colunas ele estabelece mais a comparação de uma coluna com a outra, então de uma faixa com a outra. Já o gráfico de setores, ele traz um impacto visual maior e ele traz uma relação de cada setor com o todo. Então é a relação entre a parte e o todo, ok? Atividade 2. O que os adolescentes mais fazem na internet? Esse aqui foi o tema de uma pesquisa que originou essa questão 2. E aí aqui temos os resultados da pesquisa. 95% disseram que participa de redes sociais. 57% diz que usa a internet para pesquisar temas escolares. 80% diz que ouve ou baixa músicas. 39% responderam que eles utilizam a internet para jogar. 73% assistir a séries e filmes e 35% ler notícias. Comando da questão A. Construa um gráfico de barras para apresentar esses resultados. Então vamos ao gráfico de barras. Lembrando que podem ser barras verticais ou horizontais. Então aqui temos um gráfico de barras verticais, que também é chamado de colunas, como fizemos na questão 1. Devemos indicar aqui o título. Vejam que aqui, como esses valores estão em porcentagem, então o eixo vertical traz aqui o símbolozinho da porcentagem, indicando que esses valores estão expressos em porcentagem. Já no eixo horizontal, temos aqui as respostas que foram obtidas. Aqui tem redes sociais, músicas, séries e filmes, etc. Ok? Então, aí está o gráfico construído. Item B. Por que é possível afirmar que a pesquisa permitia, que cada pessoa pesquisada desse mais de uma resposta? Bom, isso claramente é porque nós temos aqui a porcentagem ultrapassando 100%. Se cada pessoa pudesse dar apenas uma resposta, então esses valores todos aqui, 95, 57, 80, então deveríamos ter outros valores que juntos chegariam a um total de 100. Como aqui claramente ultrapassa o 100, então é porque as pessoas poderiam escolher quantas respostas quisessem, ok? Item 3. Essas questões, vejam que não são questões de vestibular, então elas são questões abertas e elas estão no início do conteúdo para propor uma discussão, tá bom? Porque às vezes tem algumas respostas aqui que seriam subjetivas ou ela não é, digamos assim, específica, ela não é objetiva, né? Então, por isso a subjetividade é só para instigar a nossa discussão em sala de aula, tá bom? Em certo colégio foi feita
uma pesquisa estatística a respeito do meio de transporte utilizado pelos alunos no trajeto de casa até a escola. Veja os resultados na tabela a seguir. Então temos aqui a variável meio de transporte. Então digamos que alguém ou algum instituto foi até o portão de uma escola na entrada do horário de aula, por exemplo, e perguntava: como foi que você chegou à escola? Que tipo de meio de transporte você usou? Como foi que você se locomoveu? Então as opções: ônibus, ele usou metrô ou trem, ele veio de automóvel, usando um transporte escolar, foi com moto, de bicicleta, a pé. Número de alunos. Quando temos aqui o número de alunos, essa coluna representa a frequência absoluta. E essa coluna da porcentagem representa a frequência relativa. O comando do item A diz: calcule as porcentagens e anote na coluna direita. Como é que nós vamos anotar as porcentagens? Ou seja, como é que nós vamos calcular a frequência relativa? Primeiro passo é você determinar o total, que aqui já está. Então, o total de pessoas entrevistadas foi 642. Daí você vai pegar cada frequência absoluta, multiplicar por 100 para usar a porcentagem e dividir pelo total. Então, 165 vezes 100 dividido por 642. 62 vezes 100 dividido por 642. E assim em diante. Então, você pega cada frequência, multiplica por 100 e divide pelo total. Os resultados serão esses. Com duas casas decimais aqui, teremos 25,7%, 9,6%, 15,11%, 7,16%, 0,78%, 9,81%, 31,77%. Esses juntos chegaremos ao total, que é 100%. Então o item A está devidamente respondido. No item B, represente essas informações, esses dados que estão aí em cima, em um gráfico de setores, que é o gráfico de pizzas. Vamos lá? Olha só, eu fiz aqui no Word, trouxe para vocês a apresentação do gráfico, e vejam que eu nem precisei colocar aqui as porcentagens. E por que eu não coloquei aqui dentro nem as frequências absolutas e nem as relativas? Porque eu queria mostrar o que discutimos no item 2, a questão do impacto de cada parte, da comparação de cada parte com o todo. Então veja que essa parte azul, nesse tom azul mais escuro, que corresponde, observando aqui na legenda, corresponde ao meio de transporte ônibus, ele tem uma relação com o todo que é de aproximadamente 25%, porque ele corresponde a praticamente um quadrante, se considerássemos 4 quadrantes, para dividirmos esse círculo em 4 setores, tá bom? Então ele estabelece claramente uma comparação com o todo. Se você quiser ser ainda mais explícito, você pode, na hora que for construir seu gráfico, inserir aqui ou os valores das frequências absolutas, ou, como é mais comumente usado, o das frequências relativas, que apareceriam essa terceira coluna aqui. Esses valores apareceriam aqui dentro, ok? Ou às vezes você puxa e coloca aqui fora também para cada setor, tudo bem? Item C. Por meio desses dados, podemos supor, olha o que eu estava falando, que são questões aqui subjetivas, tá bom? Então são questões para que a gente possa ampliar a nossa discussão. Por meio desses dados, podemos supor que uma porcentagem dos alunos reside nas proximidades da escola. Que porcentagem é essa? Como é que a gente pode supor aqui que está uma porcentagem ali que algumas pessoas dessa moram próximas à escola? Por exemplo, quem precisa vir de ônibus, quem pega um metrô, quem vem de automóvel, essas pessoas teoricamente, morariam mais distante. E esses aqui que vêm de bicicleta ou a pé, teoricamente são os que moram próximo, porque se alguém morasse a 50 quilômetros da escola, dificilmente ele viria a pé, porque ele demandaria um bom tempo nesse deslocamento. Então, teria que acordar muito mais cedo, ou quem estuda à tarde teria que sair 11 horas da manhã, por exemplo, 10 horas da manhã, para começar a estudar 1 da tarde, o que se torna inviável. Então, teríamos aqui um valor teórico de aproximadamente 40%, que é a soma dessas duas porcentagens aqui, ó. 9,81 com 31,77, então aproximadamente 40% dos alunos. Essa outra questão também é só para instigar aqui a discussão. Você acha que a escola está localizada em uma região de extrema carência econômica? É frequentada por estudantes de famílias abastadas? Nenhuma coisa nem a outra?
escreva sobre o que você considera possível supor com base nesses dados. Bom, isso aqui é uma resposta então pessoal, mas o que eu queria deixar claro é, se fosse uma questão de Enem nesse estilo, ele poderia, por exemplo, fazer a seguinte pergunta: marque a alternativa verdadeira. Então, nós poderíamos afirmar, veja só minha pergunta, nós poderíamos afirmar se que essa escola, que a maioria dos alunos estudam próximos à escola, ou que a minoria mora próximo à escola. Não, nós não podemos afirmar nada a respeito de morar perto ou morar longe. Nós não podemos afirmar nada sobre a classe social dessas pessoas que estudam nessa escola. Afirmar não podemos. Nós podemos supor, como ele colocou aqui em cima, isso é uma hipótese, é uma inferência que estamos fazendo, mas é uma questão teórica, ok? Então a gente precisa ter cuidado com a questão se diz assim, nós garantimos, temos certeza, podemos afirmar. Não, nós não podemos afirmar, nós podemos supor, nós podemos imaginar. Tudo isso é no campo da hipótese. Item 4. Uma pesquisa feita entre crianças de 12 anos concluiu que os alimentos mais odiados são nata de leite, teriam 56 pessoas que responderam isso. Miúdos de frango, foram 45 pessoas. Azeitona, 50 crianças disseram isso. Abobrinha foi citada por 31 crianças. Pimentão foi citada por 25. A cebola foi citada por 37. E o mamão foi citado por 23 crianças. Esses resultados estão em porcentagem. Observe que esses valores não são valores absolutos, são porcentagens. Então isso tudo é uma frequência relativa. Organize essas informações em uma tabela e também construa um gráfico que possa ter esse título: os 5 alimentos mais odiados. É esse o título que ele está solicitando da gente. Então vamos à tabela. A tabela é porque a gente organiza melhor os dados e é baseado em tabela que a gente vai lá para a construção dos gráficos, por exemplo. Isso se eu tivesse uma pesquisa aqui com um rol todo de informações. Aqui a tabela ou esses resultados, como já foram apresentados na questão, ele já está mais claro, já está até organizado. Então vamos lá. Variável, que é o tema aqui que foi a pergunta. Alimentos odiados. Então essas são as respostas: nata de leite, azeitona, miúdos de frango, cebola, abobrinha, pimentão e mamão. E à direita a frequência relativa, que aqui está em porcentagem. Então tudo isso aqui foram as respostas. Agora o gráfico, os 5 alimentos mais odiados é o tema do nosso gráfico. No eixo vertical esses valores aqui indicam porcentagens e no eixo horizontal indicam as respostas que foram obtidas dessa pesquisa, ok? Então temos aqui um gráfico de colunas. Item 5 agora. Esse gráfico de barras é um gráfico múltiplo, pois ele apresenta mais de um valor para cada atributo, que é a variável. Então, aqui a variável era composição étnica da população, isso no Brasil no período de 91 até 2010, e ele diz que esses valores expressam aqui percentuais. Então, nós estamos falando aqui de porcentagem, 31 e 56% e daí em diante. Considerando que em meados de 2015 a população era aproximadamente 205 milhões e que a composição étnica de 2010 se manteve, quantos eram de cada etnia? Então aqui temos as etnias, então branca, preta, parda, amarela, indígena. 5 etnias, só que ele quer a pesquisa só em relação a 2010. Então veja pela legenda que esse terceiro valor, esse tom mais escuro, corresponde ao ano 2010. Então aqui estão as porcentagens. Para encontrarmos o valor de cada etnia, como a questão solicitou, é só você calcular essa porcentagem de 205 milhões, ou seja, pegue a porcentagem, multiplique por 205 milhões e divida por 100, porque você vai transformar de porcentagem para número decimal, ou seja, basta você multiplicar e depois deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, que é isso que fazemos quando estamos dividindo por 100. Então aqui eu vou apresentar os resultados. Então a branca foi 97.395.500, que foi obtido através do produto desse número por 205 e dividido por 100. Essa porcentagem, 7,52 vezes 205 milhões
dividido por 100, encontramos a etnia preta, 15.416.000, depois 89.011.000, 2.255.000 e a indígena 885.500. Olha outra pergunta aqui, interessante. Quando Cabral chegou aqui, como era a composição étnica da população dessa terra? Bom, aqui aproveitando para lembrar um pouquinho da história, então, em 1500, quando Cabral chegou aqui, a população era composta praticamente de 100% de indígenas. Item C, construa um gráfico de linhas. Então, olha só, ali temos um gráfico de colunas, e aí ele pediu, construa agora um gráfico de linhas para representar a evolução. Essa é a função de um gráfico de linhas, mostrar a evolução da população parda nesse período aí que foi citado no gráfico de colunas. Então, se nós observarmos o valor aqui, só para destacar aqui nessa tabelazinha, que não precisava fazer a tabela, não foi isso que a questão pediu, mas aqui é só para mostrar, destacando aqui os valores da parda, que são essa terceira item aqui. Então, em 91 eram 42,45%, em 2000 38 e pouco e 43 e pouco. Então, aproximadamente 42, aproximadamente 38, aproximadamente 43. O gráfico vai ficar aqui aparecendo aqui uma letra V. Veja que o ano de 91 tinha pouco mais de 42%, aí houve uma queda, que no ano de 2000 representava 38% aproximadamente, e no ano de 2010 correspondia a aproximadamente 43%. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Agora as questões do livro de atividades. Então eu passei 4 questões do livro de atividades, que foram as questões 7, 8, 19 e 20. Então vamos à questão 7. Considere que um técnico em informática fez o levantamento de quantidade de defeitos que cada um dos 50 computadores de uma indústria apresentava e registrou os dados obtidos na tabela a seguir. Temos então a tabela aqui com o número de defeitos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a frequência absoluta, que é o número de computadores. Vejam que esses aqui somam o total, que é 50. Que tipo de gráfico você considera mais adequado para representar os dados dessa tabela? Justifique sua resposta e construa esse gráfico. Vamos ao gráfico. Os gráficos de barra são os mais adequados para esse tipo de situação, que não envolve comparação entre valores e não apresenta variáveis que se modificam continuamente. Quando a gente quer usar valores que se modificam continuamente, a gente faz o que acabamos de fazer na questão 5, que era o gráfico de linhas. Então aqui temos um gráfico de barras. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro gráfico de barras, só que da esquerda barras verticais e aqui à direita barras horizontais, tá bom? Mas vejam que em ambos aqui temos no eixo vertical o número de computadores, aqui no eixo horizontal o número de defeitos. Na verdade eu falei errado, né? Porque em ambos, então nesse daqui o número de computadores, ou seja, a frequência absoluta ficou no eixo vertical e as respostas das variáveis ficaram no eixo horizontal. Já que a gente inverteu a posição das barras, a gente precisa inverter também os eixos. Então, no eixo vertical temos aqui o número de defeitos e aqui no eixo horizontal o número de computadores. Agora sim, falei certo. Vamos para a questão 8. Questão 8. Um gráfico de linhas. E ele diz: o gráfico de linhas a seguir representa a quantidade de trigo produzido no sítio do senhor Paulino nos 6 primeiros meses do ano de 2015. Então temos aqui, explorando o gráfico antes de irmos para as alternativas. Aqui o título, que é a produção de trigo, isso apenas no primeiro semestre de 2015, ou seja, nós só podemos dar alguma resposta baseado nesse período, tá bom? Não teve pergunta sobre isso, mas é só para chamar a atenção de vocês. Produção em quilos, então isso é importante observar antes de ir para as respostas, para não correr o risco de responder algo errado. Então aqui é a produção, e esses valores representam quilos, então são 100 quilos, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E no eixo horizontal temos aqui as respostas, ou os itens pesquisados nas variáveis, então meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Item A, quantas toneladas? Olha aí a importância de termos observado o que significava esse eixo vertical. Ele deu aqui os valores em quilos e pergunta em toneladas. Lembrando que uma tonelada corresponde a 1000 quilos, então
é só você somar aqueles valores lá, todos que temos no gráfico aqui, esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, totalizando 3.249,3, e como ele pediu a resposta em toneladas, isso dá aproximadamente 3,25 toneladas. Então essa é a resposta da questão. Em qual mês houve a maior produção? Aí tá fácil, é só olhar o gráfico que você facilmente vai enxergar aqui, ó, o maior produção, mês de janeiro, essa é a resposta. O gráfico indica uma queda na produção durante o semestre. Então veja que começou com 619, foi diminuindo, momentos diminuía menos, outros momentos diminuía mais, e é sobre isso que ele está perguntando. Entre quais meses consecutivos a queda foi maior? Então, o gráfico de linhas, esse tipo de pergunta cabe bastante no gráfico de linhas. Praticamente assim, toda vez que a gente tem um gráfico de linhas, trazem algumas perguntas parecidas com essas aí do item C. Quando é que houve maior queda? Quando é que houve maior variação? Então, basta eu olhar onde a reta está mais inclinada. E eu percebo claramente que desse período para esse período aqui é onde estão os segmentos mais inclinados. Nesse outro aqui, veja que a reta está mais suave, mais paralela ao eixo X, e aqui também. Então basta eu comparar esse com esse e vou fazer a diferença, e agora desse com esse. O que tiver uma variação maior será a resposta. Então, nesse caso aqui, vejam, aqui estão todos os resultados, mas esses dois aqui de fevereiro para março, então fevereiro para março houve uma queda de 59,9 e de março para abril de 68,6. Portanto, esse aqui, março para abril, é a resposta à pergunta, tá bom? Então a maior queda ocorreu entre março e abril. Agora, questão 19, dessa vez uma questão do Enem, que diz: doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta números de casos de suas DRSAI de uma cidade. Então temos aqui a linha contínua, que significa a doença A, e a linha tracejada, a doença B. No eixo vertical temos o número de casos e no eixo horizontal temos os meses. O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças A e B, então ele só quer saber, ó, a maior diferença. Então, sem precisar fazer cálculo nenhum, você basta observar. Como ele quer a maior diferença, é só observar onde os pontos estão mais distantes nos meses aqui. Então, em janeiro, temos aqui, ó, 1.200 e 300. Qual é a diferença? 900. Aí, isso fazendo contas, mas eu quero que você observe. Se eu tenho que pegar onde os pontos estão mais afastados, só no visual, onde é que estão mais afastados? Claramente aqui nesses pontos amarelos que representam o mês de setembro, tá vendo? Então, claramente, por quê? Porque é onde eu tenho, esse aqui é o menor valor e esse é o maior valor, sendo que esses são os menores, mas aqui, ó, esse maior está mais próximo. Mas, se você não enxergou isso e não economizou esse tempo e foi de forma mais objetiva, faça como eu vou fazer aqui agora, fazendo o cálculo a cada mês. Então, em janeiro, que estava ali coberto da cor verde, a diferença é de 1.200 para 300, uma diferença de 900. Abril, que está aqui de laranja, a diferença é 200. Em julho, olha julho aqui de azul, a diferença é apenas de 100. Em setembro, esse que eu mostrei disse que era o mais distante, a diferença era maior, 1.100 casos, tá vendo? Então, ó, mês de setembro. E em novembro, 1.000 casos, por isso a alternativa correta, de fato, o item D. Uma questão simples e rápida. Questão 20, também uma questão simples, rápida também. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correios, via internet, via mídias sociais e via SMS. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria, ó, então ele vai lançar apenas uma categoria nas classes A e B e apenas uma categoria nas classes C e D.
de acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores. Então, para atingir o maior número de consumidores nas classes A, B e CD, a empresa deve realizar a promoção respectivamente. Então, é só você observar qual foi o maior resultado obtido na classe A e B e qual foi o maior resultado obtido na classe CD. Então, aqui é o segundo aqui é internet, o segundo valor, eu quero dizer, né? Mas vai ser a primeira resposta aqui. E na segunda parte aqui, que é CD, o maior valor foi esse primeiro, que está no tom mais escuro, que representa Correios. Então, como é respectivamente, ou seja, nessa ordem, então vai ter internet e Correios, portanto, o item B. Aqui está a resposta. Essa foi nossa última atividade, então é nossa última correção da aula de hoje. Finalizando aqui com nossa mensagem. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos e, se as coisas não derem certo, tire outra foto. Então, o meu abraço virtual para todos vocês, com muito carinho, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.